Bora, Fel, para mais informações do Corinthians nessa terça-feira. Informação importante para a escalação de amanhã contra o Barcelona pela terceira fase da Libertadores. Será que o Timão pode ficar sem Yuri Alberto e Rodrigo Garro para amanhã? O Vlad trouxe informações importantes pra gente agora de dentro do Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá pro Corinthians então, porque tem a decisão sim do Campeonato Paulista, mas antes disso tem uma partida a ser remontada na Conmebol Libertadores. A situação não é fácil, claro, perdeu o primeiro jogo, mas a gente sabe que na Neoquímica Arena tudo pode acontecer, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. O Corinthians que busca essa remontada, essa virada histórica contra o Barcelona de Guayaquil, já conseguiu uma vez reverter um placar de 3-0 no mata-mata. Foi em 2005 na Copa do Brasil contra o Cianorte, do técnico Caio Júnior. Perdeu a partida de ida por esse placar e reverteu no Pacaembu, fez 5-1. Quem sabe aí o Corinthians consiga buscar inspiração nessa equipe de 2005, dos chamados galácticos de Carlos Alberto, Roger, Tevez e outros grandes jogadores. Para essa partida contra o Barcelona de Guayaquil, a principal preocupação do Corinthians é em relação ao Yuri Alberto, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, não teve uma lesão detectada, mas sentiu muitas dores, saiu reclamando disso e vai fazer tratamento até a hora do jogo, deve ir para a partida. Além disso, o Rodrigo Garro também, que sofre com muitas dores no joelho direito desde o ano passado, foi poupado das primeiras rodadas do Campeonato Paulista e ele admitiu na zona mista, inclusive, no domingo, depois contra o Santos, que vem jogando com dores frequentemente. Além disso, ele não conta com o Andileri, lateral esquerdo, que não está inscrito na Copa Libertadores da América. Ele deve optar pelo Matheus Bidu, por ser um lateral mais ofensivo do que o Hugo. E agora o Gustavo Henrique falou a respeito da forte discussão que ele teve no vestiário com o Memphis Depay. E falando a respeito do holandês, ele pode embolsar mais R$1,5 milhão na conta se participar de mais um gol contra o Barcelona de Guayaquil. Ele já tem 19 participações, se der uma assistência ou balançar as redes, vai faturar mais uma bolada. Para o atacante, então, mais uma motivação, já que ele também pode defender a seleção holandesa na próxima data FIFA. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad, pelas informações do Corinthians. Ainda falando sobre o Timão, peço licença para o Vlad, porque num outro ponto, então, já preparando, aí a gente atualizando tudo do lado do Timão, tem aí, ó, substituição. Antônio Chamorro, direto da Neoquímica, já, Tonhão, para a preparação da Arena e também as informações do jogo decisivo do Corinthians. É isso, Mário, um beijo para você, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, a gente está aqui hoje na Neoquímica Arena, que será o palco amanhã de Corinthians e Barcelona. Hoje ainda tem gente aqui fazendo o tour pelo estádio para conhecer o estádio, muita gente aqui durante o dia. E já tivemos hoje uma reunião de segurança aqui, né, no estádio. A torcida do Barcelona aqui no jogo de amanhã deve ter cerca de 100 pessoas, então provavelmente o Corinthians ainda terá mais espaço para ter seu torcedor, podendo até pensar em quebra de recorde de público, né? Até 48 mil pessoas que podem vir aqui no estádio do Corinthians. Pelo lado do Barcelona, eles chegaram ontem aqui a São Paulo, eles estão na verdade no hotel em Guarulhos, vão fazer um treino hoje no CT da base do Palmeiras, que também fica na rodovia Ayrton Senna, só que do outro lado de onde fica o CT do Corinthians, o Joaquim Grava. O técnico, segundo o Castilho, deve falar com a imprensa, outros jogadores também. O Barcelona, que perdeu no Campeonato Equatoriano, levou uma goleada em casa por 4-0 para o Independiente Del Valle, ainda é o líder do campeonato, mas essa goleada, mesmo jogando com time misto, quase reserva, realmente a equipe do Barcelona vem um pouco mais cautelosa para o jogo de agora contra o Corinthians. O técnico, segundo o Castilho, deve repetir a equipe que ganhou na ida, com a possibilidade do Pineda voltar para a lateral esquerda, ele que tinha sido expulso no jogo contra o El Nacional e pode voltar no lugar do Carabalí. Mas se não, provavelmente vai ser a mesma equipe. O Barcelona, que neste ano ganhou todos os jogos que fez fora de casa. Foram 3 jogos, 3 vitórias, 2 pelo Campeonato Equatoriano e 1 pela Libertadores. E agora pode até perder por 2-0, que vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores, Bruno e Mário. Bom, tem a vantagem, está se preparando, está preparando também o elenco para encarar o Corinthians na Neoquímica. Obrigada, viu, Tonhão? As maiores vitórias da era Ramon no Corinthians foram, então, a maioria ali com 3-0, né, no placar. E a única vitória que não foi na Neoquímica Arena foi esse jogo contra o Grêmio. E também teve aquele jogo contra o Furacão 5-2 na reta final, né, de 2024. Cede o empate ainda no primeiro tempo, abre 2-0, de repente, toma 2-2. E aí consegue fazer. Graças ao Memphis, né? Ou pelo menos é o gol de falta ali do Memphis que muda abre o as coisas. caminho.
Na semana passada, Mário, a gente perguntou aqui para os comentaristas o seguinte, era o primeiro jogo, lembra, Jailson, da partida lá com o Barcelona e a semifinal com o Santos. Sim. E aí eu perguntei para eles qual jogo era mais importante. Agora o cenário é o seguinte, é a volta do jogo contra o Barcelona e a primeira partida da decisão do Paulista. A gente tinha entendido que era a Libertadores. Sim. E agora? Continua sendo. Não é verdade. Eu acho que o jogo mais... Claro. Ele é... Não é verdade. Não, você acha? Acho que... Porque classificar para Libertadores, né? Bruno. Oi? Só eu. Se ele classificar para Libertadores, Sim, ele muda o ano dele. Se ele ganhar o Campeonato Paulista contra o Palmeiras... Então, mas ele tem 2 jogos do Campeonato Paulista. O jogo mais importante do Campeonato Paulista vai ser a volta, que vai ser na Neoquímica Arena. mas perde o primeiro. Tudo bem. Seria até normal perder o primeiro na casa do Palmeiras. Seria, mas então, esse primeiro pode ser decisivo. E assim, o cenário dessa partida de ida contra o Palmeiras pode até acontecer, tá? Mas não é um cenário de goleada e acabou já no primeiro jogo. Não vai ser o Atlético Mineiro e América. Claro. O jogo mais importante do Campeonato Paulista é o segundo, que é na casa do Corinthians, que é onde ele, de fato, ali consegue resultados importantíssimos. Então, o jogo mais importante é o de amanhã. É o jogo de dar tudo para tentar reverter um placar muito difícil. É que o jogo de amanhã, ele também está condicionado pelo primeiro placar, que é, assim, muito difícil de ser revertido. Eu acho que é por isso a dúvida também, né? Como é que ele consegue equilibrar isso? Nem tem que equilibrar, é pé embaixo nos dois e vambora. Pé embaixo. Isso não pode prejudicar a segunda partida? A partida do final de semana? Não, o primeiro jogo ou o segundo? Você tá falando? O primeiro. O primeiro, não. Primeiro. Se ele for com o pé embaixo amanhã, para tentar reverter esse placar, e claro que ele tem que tentar reverter o placar, mas se ele vai com o pé embaixo amanhã, ele pode ter um desgaste que vai prejudicar a primeira partida da decisão paulista? Pensa, nesse caso, pensa no domingo, pensa no sábado, a decisão do Paulista. Amanhã é 300%, cara. Não tem nem 200%. Tem que... Todo mundo pé embaixo, a melhor formação possível, o que der para fazer, porque, cara, é um resultado muito grande para você reverter um 3-0. E aí você sabe que desde o primeiro segundo de jogo, o Barcelona vai ter aquela preguiça, aquela vontade de jogar, vai jogar com a arbitragem, vai irritar, o goleiro vai demorar, a vida para bater o tiro de meta. O jogo vai estar elegante. Esquece. Então, quando tiver a bola, tem que ir para dentro. E acho que, assim, a questão a gente está pensando em cenários aqui, obviamente, hipotéticos. Se vai pé embaixo, consegue a classificação. Não, eu tô... O primeiro jogo contra o Palmeiras, mesmo que ele perca a final do Campeonato Paulista, claro que se for 4-0 vai cair o mundo. Mas se você perde o primeiro jogo contra o Palmeiras, o torcedor ainda vai ter um crédito porque conseguiu virar o jogo contra o Barcelona. Claro. E emocionalmente as partidas também estão ligadas, né? Se você consegue virar em cima do Barcelona, você tem, né, um moral para ir no jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que é, né, diferente de você ser eliminado. Mas eu acho que, assim, a discussão ela tem que existir, porque a gente está falando de jogadores que estão tendo dificuldades físicas de fazerem partidas em sequência. O Garro, por exemplo, o próprio Memphis, né? Não é fácil, cara. O Yuri agora com essa questão no tornozelo. Bem lembrado, então. De fato, entrar na partida, provavelmente não estará 100%, né, recuperado, mas ainda assim, lidando com dor. O Corinthians colocou nessa situação, Então, né? porque eu entendo que seja fácil a gente falar assim, não, é pé embaixo nos 2 jogos. Mas eu não sei se para quem tem que tomar essa decisão, se isso a decisão já está tomada. Se é tão simples de falar assim, não, eu vou colocar todo mundo e deixa para lá. Mas eu acho que a decisão, pelo menos da primeira, não tem conversa. Não, a decisão já está tomada. O primeiro jogo é pé embaixo. Até pelo discurso, até pelo... Porque, assim, o Ramon, ele tenta aliviar muito o que foi o jogo. Na verdade, não o jogo. O desempenho do Corinthians, porque o Barcelona não foi muito bem, ponto. Mérito, crédito. Mas o Corinthians facilitou muito também a situação. Para esse 3-0 aí, precisa reverter. O Ramon, ele tenta panos quentes, mas o Emiliano não. Assim, desde daquela derrota fora, o empate fora da UCV, o Emiliano não voltou mais para as coletivas de Libertadores. Ali ele estava junto com o Ramon e ali ele cobrou firme o grupo. E depois, aí não, foi logo na partida seguinte, né? Porque... Não, ele cobrou lá já. Ele cobrou na UCV lá o empate, cobrou postura, reclamou. Os dois foram juntos na coletiva. Depois, ele não voltou a mais participar de coletiva de Libertadores. Foi só o Ramon. Ele volta agora depois contra o Santos. E quando ele fala da partida de lá do Barcelona, que ele não tinha falado porque a coletiva foi do Ramon, ele não elogia o time como o Ramon elogiou tanto. O que esses jogadores já fizeram, o que essa história... Não sei.
o Emiliano, ele pontua que já aconteceu coisas importantes, mas cobra. Agora a gente precisa... Ele é muito mais sensato do que o pai. Sim, na avaliação do time. Sim, então, com assim, certeza. A cobrança de vestiário só é pé na técnico, porta. não é isso? Eu acho que... Lá contra o Lá CV foram foi. os dois. Contra o CV foram os dois. E aí pode ter mudado ali, pode Eu não acho que ter foi no jogo acontecido seguinte, mais. Mas enfim, isso não vai mudar o que foi a opinião de um e de outro A questão ali, é porque que tem de fato claramente a o Emiliano postura, né? foi mais... A postura de um na coletiva, independentemente da oportunidade, um bateu mais do que o outro, né? E aí, ninguém em entendeu vestiário- o que o Ramon Dias falou na coletiva também. Numa boa. Os 20 segundos e 20 tal. segundos. O cara chorando. E os torcedores estavam chorando e tudo mais. É melhor o Emiliano Vitor Exatamente. tomar a palavra e falar umas verdades, porque o Ramon Dias foi muito mal nas coletivas. E agora também, né? Ele fala, o time tá muito bem. Não tá muito bem. Não tá. Não está muito bem. Isso é um ponto. Eu acho que é o seguinte, uma coisa de cada vez. Pé embaixo, amanhã. Sim. Resolveu, a gente muda a conversa pra ver o que é O aceitável que ou sobra não. para domingo. Isso. Né? Uma forma diferente, de repente, para um time que precisa golear, precisa pelo menos um 3-0, ou vencer por 4 gols de diferença para não precisar dos pênaltis. O que você pensa, amigo João Gonzalez, Johnny Sensitivo? Que será que ele está prever sentindo? a escalação de Eugênio? Ramon Dias agora, não vai ser o caso. Mas, turma, eu acho que o Tonhão traz algo muito interessante aqui para o 360 para a gente debater em relação à escalação do Corinthians. Eu lembro que antes do jogo de volta contra o CV, o André Plihal, meu parceiro de resenha, virou e falou: tira um volantinho, vai pra frente, é o CV, vai golear. E a gente viu o que viu. Só que nesse caso, precisando fazer 3-0, eu acho que se existe um momento de você tentar ser um pouco mais ofensivo, já que você precisa disso, é agora. Sim, eu tentaria um esquema com 3 atacantes. Memphis, Yuri. Hoje o Ramon Dias tem colocado o Romero na frente do Thales Magno, né? Apesar do Thales Magno ter um excelente início de temporada. Eu queria ver mais do Thales Magno como titular. Você Então, escalaria os 3... Memphis, mas o Yuri não vai jogar, vai? Eu acho que vai. Não sei, não sei. Sacrifício. Pelo menos entrava Vai. lá. Em princípio, não foi detectada a lesão, né? Foi uma Exato. pancada. Então vamos lá, desculpa. Memphis, Yuri e Thales Magno. E Thales Magno. Você escalaria? O Garro ali como o camisa 10, camisa 8, né? E eu tiraria provavelmente ou o Bidon, o Martínez eu acho importante ter ali, porque se você for deixar o time mais ofensivo, você precisa de um cão de guarda e o Martínez tem feito E o essa Carrillo? função muito bem. Carrillo e Martínez. Normalmente o Corinthians tem sido escalado com 3 volantes, né? Se você contar Sim, o Carrillo como volante, é Bidon, Garro e Carrillo. O Bidon não está jogando tão bem desde que voltou da seleção. É um excelente jogador, é uma promessa, uma joia da base, mas não está tão bem, o momento dele não é tão bom. Se alguém precisasse ir para o banco, na minha opinião, seria o Bidon no momento. Eu acho que tem duas questões. Uma é a questão tática e outra é a questão anímica. Esse é um jogo para o Romero. Algo precisa ser mexido. O Romero é um cara de quem a torcida espera. Gostei da frase, hein? Esse é um jogo pro Romero. Esse é um jogo pro Romero. E eu não sou um romerista de primeira hora, mas também não fico brigando Mas ultimamente se transformou brigando num... com os fatos. Eu Até Yuri sou Albertista um tá neo-romerista. É isso. Sou um neo-romerista. Peraí. Jogador histórico, com títulos conquistados, maior artilheiro da arena, sempre fazendo gols em jogos importantes, decisivos, tanto em questão de conquista quanto em questão de fugir de rebaixamento. E tem dúvida ainda se é pra gostar? Não tem como não. Vai gostar de quê? Tô tirando meu chapéuzinho, Bom. entendeu? E eu acho que tem uma outra coisa legal também, porque um desses volantes aí sempre cai pela direita mesmo. Sim, o Martínez vira ponta, do às vezes, volante né? da direita. Então já Exato. deixa aquele lugar pro Romero. Sim. E você guarda o Thales Magno para ter um nome pra galera gritar. Porque isso é importante. Pode gritar Romero. Eu ia falar São isso. Paulo- O Thales Magno, normalmente, ele começa bem como titular. Ele não, o Romero entra mais com a faca entre os dentes quando ele é reserva, né? O Romero, quando entra ali, ele entra sangue nos olhos, tapa na orelha e vai pra cima. O Thales demora um pouco pra se adaptar ao que o jogo pede, eu acho. É que eu acho que o Romero é mais consistente, né? O Thales Magno de titular é meio... tá quase me você convencendo. não sabe o que vai acontecer. Eu entraria com o Romero, deixaria o Thales para jogar ali. Ontem o São Paulo entrou com o que tinha de melhor. Quarteto, tudo. Chega uma hora do jogo que não tinha mais com o que Eric fazer. Ferreirinha, né? O Corinthians terá. Ou com Thales para Romero, ou com Romero para Thales. Agora, alguma coisa precisa ser feita. Tem que fazer algo de diferente. 3 gols contra um time estruturadinho como esse do Barcelona não é fácil de se fazer. Antes do Eugênio falar, eu estou adorando. Vocês sabem que eu adoro esses Essas projeções. esses pensamentos faceiros, ofensivos. É tudo lindo. Eu só quero lembrar os amigos faceirinhos que não pode sofrer gol.
Tudo bem. Tá? Tira volante. Mas não vai. Põe mais um atacante. Mantivemos tá tudo o lindo. Martínez lá. Tá tudo lindo. E outra coisa. Mas se levar um gol, tem que fazer 4. Mas não me entra com 3 zagueiros. Tá bom? Não me entra com 3 zagueiros, gente? pelo amor de Não faz Deus. sentido. Estão tudo faceiro. Tira volante, põe mais um atacante, vai Romero, vai Thales Magno, vai Casão, vai Vaguinho, Vai pra cima volta dele, Doutor tudo. Sócrates, vai a Taliba, vai todo mundo. Vai Luizão, vai Edilson. Vai. Mas não pode levar gol, tá? Fala, Eugênio. Exatamente em função disso, Abel, eu concordo contigo que eu acho que é preciso ter uma escalação equilibrada. Não Mas dá Romero para se é lançar equilíbrio. o ataque. Romero é equilíbrio. E o Romero é Romero é equilíbrio. uma outra questão. Acho que o Romero depende muito da avaliação do Yuri, né? Mas se você não tem o Romero do banco, quem você tem para o segundo tempo, né? O Thales Magno só. Thales. Eu acho que é preciso, hoje em dia, o futebol, você trabalha com um banco de reservas demais. São 5 substituições, você precisa no segundo tempo de sangue novo para poder renovar as energias ali. E eu acho que só tem esses dois, né? Pensando ali numa força ofensiva. Sim. Os outros jogadores do elenco do Corinthians pro ataque... Pedro Raul foi embora, É. Pedro Henrique Tem também. bem mais do que tinha. É. E jogador de lado mesmo assim, não tem. Então, eu acho que um dos problemas do Corinthians no jogo de ida... Tonhão ia falar alguma coisa? O Coronado está machucado, né? Também Tem essa também. não deve estar à disposição amanhã. Então, Boa, Tonhão, boa lembrança. acho que um dos problemas no jogo de ida foram justamente as ausências do Martínez e do Ranieri. Perfeito. Porque o Corinthians perdeu o meio de campo. O Corinthians permitiu ao Barcelona de Guayaquil trocar passes com muita tranquilidade naquela zona ali. Então eu acho que eu começaria o jogo por aí. Ranieri e Martínez com o Carrilho no meio. Colocar o que tem de melhor. Você pegar o que hoje assim, seria a escalação ideal do Corinthians, o meio-campo é Ranieri, Martínez, Carrilho e Garro. Com Yuri e Memphis na frente. Agora o que eu faria? Iria de Bidu na lateral esquerda, porque você tendo o Ranieri e o Martínez, você pode liberar mais os laterais, que são importantes para justamente ter essa amplitude, né, como é falado, o ataque pelo lado do campo. Então você pode subir com o Mateuzinho e o Bidu. Sufoca o adversário, joga com os dois espetados lá na frente, dando sustentação pelo lado para a criação de jogadas. E aí você segura o Martínez e o Ranieri para proteger a zaga. Não é 3 zagueiros, mas é o Ranieri fazendo uma função eventual de um terceiro zagueiro, com o Martínez ajudando a proteger. Se a UCV E aí você sufoca jogou o aqui, adversário. A UCV atacou o Corinthians, o Barcelona não vai atacar? Vai atacar. Mas se você tiver ali os 2 zagueiros, com o Ranieri dando um apoio e o Martínez também, e é claro, todo mundo ajudando na recuperação de bola. O que eu imagino, que eu gostaria de ver, é um Corinthians jogando no campo de ataque, sufocando, marcando pressão, impedindo a saída de jogo, recuperando a bola e partindo para cima. O tempo todo. Por isso, ele vai precisar, no segundo tempo, dessas peças que vêm do banco. E, no caso, acho que o Romero é importante, acho que o Thales Magno é importante, jogadores, o próprio Bidon saindo em algum momento, o Alex Santana vindo do banco para dar força da energia, num segundo momento da partida. Mas para começar... Quando tiver 2-0 pro Corinthians... É isso, é aquela segunda onda. Minutos? Aquela Jesus. segunda onda. Vamos embora, vamos apertar ainda mais, vamos buscar energia. Então, eu acho que para começar, eu não abriria a mão de Ranieri e Martínez no meio campo, para que possa liberar o Bidu, imaginando que seja o Bidu, porque é o lateral esquerdo mais ofensivo que o Corinthians tem, sem contar com o Henrileri, que não está inscrito, e o Mateuzinho do outro lado, para que eles subam bastante e que subam juntos, que sufoquem o... Eu acho que tem que ser assim, pelo menos meia hora de sufoco. Também. Não, meia hora de sufoco, pressionando Precisa abrir o placar cedo. muito né? sem a bola no campo de ataque para não deixar o Barcelona sair jogando. Boa. Aproveitando a velocidade do gramado, a qual o Barcelona não está tão acostumado quanto o Corinthians. Tivemos diferentes opiniões aqui. Assim que eu gosto. Por isso que seria interessante, o Tonhão falou, não vai ter reconhecimento do gramado pelo Barcelona, não vai ter hoje, em algum momento vai ter, Tonhão, porque é fundamental para o Barcelona reconhecer esse gramado, né? Então, eu até perguntei pro assessor de imprensa do Barcelona, mas ele me falou que, em princípio, não, que eles vão fazer esse treino no CT da base do Palmeiras. Ali eu já não sei se tem um gramado que possa ser parecido aqui com o gramado da Arena. E tem uma coisa, né? Eles também estavam jogando, até os últimos treinos do Barcelona, eles mostraram um campo muito pesado, né? Chovendo muito lá em Guayaquil. Hoje, por exemplo, não tem previsão de chuva por enquanto. O gramado aqui está seco, né? Então, de repente, amanhã ainda, se chover,
pode ser ainda mais complicado, né? Porque ainda, além de um gramado que talvez eles não conheçam, ainda vai estar com molhado, então ainda vai correr muito mais a bola. Mas em princípio, o Barcelona não vem fazer reconhecimento não, Celso. Tonhão, tá seco, você destacou bem, mas você sabe também, como eu, que eles molham bem o gramado antes do jogo. Não como quando chove tanto que fica encharcado, óbvio que não. Mas eles dão uma bela irrigada antes do jogo, em vários estádios, e no estádio do Corinthians também, né, Tonhão? Não só, né, antes do jogo, logo antes de a bola rolar, como também no intervalo, né? E muitas vezes pro lado que o Corinthians ataca, né? Tonhão, tô falando que o Tonhão tá esperto. Ele fica de olho em tudo. Tonhão, a gente estava falando aqui da defesa, né? Até brinquei com os amigos, com o professor Celso e com o João, que querem colocar 200 atacantes e tal. Outro dia o Ramon Dias falou assim, só preciso de 20 segundos e arrumo a defesa. Passou pelo Santos, mas tomou gol de bola aérea de novo. Torcedor do Timão tá preocupado, Tonhão. Exato, o Corinthians só não tomou gols em 3 jogos nesse ano, então realmente é algo preocupante. O André Ramalho, que antes era um zagueiro quase incontestável, hoje já é o reserva. O Félix Torres passou na frente dele pelos últimos 2 jogos, né? Ele foi titular no Equador, foi titular agora contra o Santos, e o Gustavo Henrique voltou muito bem, então acho que ele é o único garantido. Agora, entre os outros, acho que o Tchoka, depois do pênalti que ele fez no primeiro jogo, acho que perdeu um pouco de espaço. O André Ramalho depois vem ali nessa sequência, e tem o Kaká também, que aí acaba sendo como a 5ª opção. Mas essa é uma questão também, né? Porque o Corinthians tem jogadores que não são dos mais altos, então Gustavo Henrique e Félix Torres acho que ajudam muito mais nessa possível bola parada. O Martinez e o Ranieri também ajudam nisso, mas o time, dependendo do que entrar amanhã, pode ser um time muito leve, mas tem essa questão da bola parada também, e o Corinthians tem que parar de sofrer gols, né? Porque é isso, são apenas 3 jogos no ano que o Corinthians não sofre gols, e amanhã, então, é um jogo importantíssimo para senão vai ficar ainda mais difícil para o Corinthians tentar essa virada. Agora há 4, porque tem o Mirassol também, né? Ponte Preta, Novo Horizontino, São Bernardo e Mirassol. Continua sem encher os dedos de uma mão. Toma muito gol. E para quem tem que fazer diferença de 3, é diferença de 3, gente. 3 gols, por exemplo, fez contra o UCV. Levou 2. Eu particularmente tenho mais dúvidas dos gols que o Corinthians, em relação aos gols que o Corinthians sofre, do que a capacidade desse time de fazer 3. Esse time tem a capacidade de fazer 3. Tem jogadores, tem jogadas para isso. Contra o Santos, que jogou muito pouco, conseguiu 2 em 2 paradas, como o Abel lembrou. Em bolas paradas. Então, o problema é essa questão defensiva. E o Eugênio falou do Bidu. Primeiro gol em bola parada contra o Santos, segundo não, né? Mas também começa de uma cobrança de falta, que a bola sobra, né? Sim. O Eugênio falou de liberar o Bidu, é noite de falar pro Bidu. Bidu hoje você é atacante. Até porque é melhor, porque ele compromete menos atrás. Quando você assumir isso mesmo. E muito provavelmente será o Bidu, até porque o Hugo não foi nem relacionado contra o Santos. Ele optou pelo Angileri e o reserva era o Bidu. Então, obviamente, assim, pelo Ramon ter optado pelo Hugo no jogo de ida contra o Barcelona, pela parte defensiva do Hugo, e o Hugo fez a partida que fez, eu acho muito difícil que ele não vá de Bidu. Concordo com o Eugênio e o professor. Então é isso, essas foram as informações aí do Gladius e o comentário do pessoal da ESPN. Cara, se o Corinthians não for com o Iroberto e o Garro amanhã, vai complicar demais, hein? Principalmente, no caso aí, o Garro, que é o único armador realmente do time. Às vezes o Ramon tenta recuar, já tentou recuar o Memphis ali para fazer essa função, mas não dá certo. Por mais que o Garro não esteja no seu melhor momento, no 100% físico, mas ele ainda faz muita diferença. Então, espero que pelo menos jogue no sacrifício amanhã. E vai ter que jogar domingo também, né? Que já é outra final. Então, cara, se ficar fora vai complicar demais. E com relação a, tem que entrar com o Bidu amanhã. Não existe, mas dá até medo do cara entrar com o Hugo. Até porque, contra o Mirassol, eu lembro que o Hugo ficou fora até do banco de reserva, lateral esquerdo no caso. Ficou de fora do banco de reservas. Ele jogou o Angileri e o Matheus Bidu no banco. E no jogo contra o Barcelona, ele entra com o Hugo de titular. Então, sem critério algum. Então, o maior medo é esse, dele entrar com o Hugo amanhã de titular, sendo que ficou fora. E é um jogador muito abaixo, muito fraco, fraquíssimo. É um dos piores laterais que eu já vi com a camisa do Corinthians. Então, não existe essa possibilidade. Claro, se ele quiser ser eliminado amanhã, entra com o Hugo. E não quiser atacar, é um jogador que não ataca e não defende.
Então, se entrar com 3 zagueiros, tem que entrar com 2 alas espetados, no caso do Matheus Bidu e o Mateuzinho quase como ponta ali. Aí fecha com o Garro, o Roberto e Memphis Depay no ataque, pra gente poder fazer esses gols. Como os caras falaram, pô, 3 gols dá pra fazer. O problema é não tomar gol lá atrás, né? Com essa defesa toda atrapalhada, todo jogo é tomando gol de cabeça, escanteio, os caras batendo cabeça lá atrás, tá complicado. Não sei se realmente é só treinamento, se é qualidade técnica. O André Ramalho acabou perdendo a posição também pro Félix Torres. Mas a gente sabe como que é, daqui a pouco o André Ramalho volta, o Félix Torres sai, aí entra o Kaká, entra o João Choca, e já tá sendo nem mais relacionado. Então, amanhã é jogo da vida, tem que fazer gol e concentrar bastante lá atrás, tem que sufocar os caras. Pô, eles tomaram 4 aí no último domingo. O Corinthians não tem qualidade pra fazer 3 em casa, com a pressão, com o time que tem. Então é isso. Comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.